Fala moçada, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? A alegria habita os seus corações? Tudo tranquilo? Deixa eu recolher isso aqui. Será que isso aqui recolhe? Não recolhe, deve recolher daqui a pouco. Moçada, é o seguinte, eu vim aqui hoje para trazer um novo resumo. Na semana passada eu expliquei para vocês, fiz um aulão assim sobre a Primeira República. Agora eu vou ampliar um pouquinho esse resumão, ou esse aulão, como queiram. E aí eu vou trazer para vocês alguns acontecimentos importantes sobre a história da República do Brasil, enquanto eu ainda estou fazendo os vídeos dos presidentes. Enquanto aqueles vídeos não ficarem bons, eu não vou soltar os vídeos porque eles não estão ficando bons. Eu quero que eles fiquem bons. Bem, se chegar um determinado momento e o negócio não avançar, eu vou soltá-los mesmo assim. Vamos lá, moçada. República do Brasil. Na verdade, eu coloquei aqui até 2018, que é a eleição do último presidente, e ainda, historiograficamente falando, é muito cedo para a gente ter uma ideia mais fundamentada sobre o governo do atual presidente. Então, portanto, a gente vai até o finalzinho do governo Temer, tá bom? Quer dizer, a gente vai falar umas coisas assim bem rápidas, assim, mas um resumão geral. Beleza, moçada? Vocês estão comigo? Então é o seguinte, pega o seu caderno para você anotar, para fazer um resumo, para você tirar algumas ideias importantes, muita coisa que eu vou falar aqui hoje. Beleza? Tranquilo? Pega um copo d'água lá também, pega um suquinho, pega um café. Agora senta que a gente vai viajar. A República do Brasil. Essa imagem que está aí atrás é uma representação a posteriori da República, da Independência, da República do Brasil. A gente já falou milhares de vezes que na verdade, a proclamação da República, na verdade, foi um golpe militar. A insatisfação dos militares em relação ao governo imperial era muito grande e aí culminou com a proclamação da República. Inicialmente, na verdade, houve apenas uma deposição do primeiro-ministro do governo imperial, mas aí depois, à tarde do dia 15 de novembro, os militares tomaram o poder. Muito bem. A primeira informação que eu quero trazer, o primeiro período que nós temos para analisar da República do Brasil é a República da Espada. Eu disse no vídeo anterior que a espada representava os militares, a força militar. E os dois primeiros presidentes da República eram militares, eram marechais. O Marechal Deodoro da Fonseca era tradicionalista, inclusive ele era monarquista. O Floriano Peixoto também esteve ali na monarquia e tal, mas ele já tinha uma orientação ideológico-política diferente, né? E a gente já viu também que o Marechal Deodoro da Fonseca governou por quase 2 anos de forma provisória. Depois que a Constituição é aprovada, ele tem lá o seu mandato. Entretanto, o que acontece? Ele acaba renunciando. E aí, ao renunciar, e como ele renunciou num período muito curto, a Constituição previa que deveria haver novas eleições. E aí o Floriano Peixoto falou assim, não, vou cumprir o mandato aí do Deodoro da Fonseca sem nenhum problema não. Alguns militares ficaram revoltados contra o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto falou assim, não estou nem aí para vocês. E acabou acontecendo a segunda revolta da Armada, que se estendeu por um longo período. E inclusive o Rio de Janeiro foi bombardeado, o Floriano Peixoto. Essa história depois eu vou contar com mais detalhes, tá? E o Floriano Peixoto teve que enfrentar essa revolta. E depois, inclusive, teve que enfrentar o resquício dessa revolta que se juntou com uma outra revolta, que foi a Revolução Federalista, que foi uma revolta sangrenta que aconteceu no Brasil, aconteceu no sul do país. Enfim, o Floriano Peixoto, que era também chamado de um Marechal de Ferro, né, porque ele era muito autoritário, né, vamos dizer assim, autocrata. O Floriano Peixoto tem umas histórias muito engraçadas. Eu já vou dar um spoiler aqui. O Floriano Peixoto, dizem que ele era alcoólatra, e aí ele costumava sair, às vezes de madrugada, do Palácio do Governo e pagava o bonde com o dinheiro do seu próprio bolso, sem ninguém, sem nenhuma escolta, ia sozinho para casa. Bem, e dizem que era alcoólatra também, né? Eu já falei isso, mas vamos lá. A partir de 1894, nós temos a Primeira República, ou a chamada República Oligárquica. A gente chamava de República Velha de forma pejorativa assim, aí esse termo ele caiu em desuso.
hoje é mais comum chamarmos de República Oligárquica ou Primeira República. E se for Primeira República, aí retroage até 1889. Bem, esse período é chamado de República Oligárquica porque nós temos uma predominância, a participação predominante dos coronéis, que eram ali os grandes fazendeiros. Oligarquia é governo de poucos, né? Então esses poucos fazendeiros, esses poucos coronéis acabavam dando as ordens, as diretrizes do funcionamento republicano nesse momento até 1930. Nós tivemos uma pancada de presidentes nesse momento, muita confusão, muito problema. Muitos presidentes governaram sob estado de sítio, o que significa que a Constituição foi suspensa em alguns momentos por causa das convulsões sociais. Lembrando que houve várias revoltas nesse momento, os presidentes não tinham um bom manejo para lidar com essa situação, mesmo porque nós já falamos isso mais de 1000 vezes, talvez 2000 vezes, que a República foi proclamada sem um projeto definido, havia várias possibilidades e aí, no final das contas, socioeconomicamente falando, a República não modificou muita coisa não, continuou privilegiando determinadas classes e também permanecendo com algumas atividades econômicas que já existiam ali antes na época do Império. E aí as outras camadas sociais acabavam sendo excluídas. E aí surge, no finalzinho da República Oligárquica, um personagem muito importante, ou alguns personagens muito importantes, que são as camadas médias urbanas, porque há um lento processo de industrialização já ali a partir da década de 1910, por causa da Primeira Guerra Mundial. E o que a Primeira Guerra Mundial tem a ver com a gente? A gente já chegou até a gente chegou a declarar guerra e a entrar na guerra. Nós lutamos a gloriosa Batalha das Toninhas, em que nós assassinamos um cardume de toninhas. Não sei se é cardume, não sei se a toninha parece com um golfinho. E aí eles assassinaram, tadinhos, pensando que eram submarinos alemães. Bem, mas o mais importante da nossa participação na Primeira Guerra não foi isso, foi uma outra coisa. O Brasil dependia muito economicamente da Inglaterra e dos produtos manufaturados e industrializados ingleses e europeus de uma forma geral, mas principalmente da Inglaterra. Como a Inglaterra estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, a oferta de produto diminuiu bastante. Então o Brasil teve que fazer uma coisa chamada substituição de importação. E aí o Brasil começou a produzir, eu não sei por que eu estou rindo, mas o Brasil começou então a substituir as importações, ou seja, começou a produzir aqui o que não estava mais vindo de fora. E além disso, o Brasil também começou a produzir aqui produtos para enviar para os países envolvidos em guerra, principalmente a Inglaterra. E por causa desses envios é que a Alemanha inclusive bombardeou navios brasileiros, enfim. Bem, e isso deu um impulso para a industrialização brasileira. Como a industrialização então começou, então demandou mão de obra. A mão de obra então acabou fomentando a formação de uma classe social urbana, uma classe média urbana. E essa galera começou a ter acesso aos serviços, mas começou a demandar mais atenção. E a existência dessas camadas médias urbanas se mostrou incompatível com os privilégios das oligarquias. Então isso entrou em choque. E quando esse choque se tornou mais proeminente? Na Revolução de 30, quando Vargas sobe ao poder. E aí o Vargas faz uma revolução, eu vou contar detalhadamente depois como isso se deu, mas o Vargas governou primeiramente por 15 anos. Inicialmente ele fez uma revolução, ele foi um dos líderes da revolução. Na verdade, nem foi ele que foi o líder, alguém chamou porque ele tinha participado do processo eleitoral, já era uma figura conhecida no Brasil inteiro, e ele foi chamado para assumir o governo. E inicialmente ele vai governar de forma provisória, de 1930 a 1934, o que vai ser um problema porque quando ele sobe ao poder, a promessa inicial é que ele convocaria a Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. Como ele não convocou, o que aconteceu? São Paulo se revoltou. Ah lá, paulista revoltado. E aí São Paulo se revoltou contra o Getúlio Vargas e fez a Revolução Constitucionalista
em 1932. Isso também será papo para a gente depois. E graças à Revolução Constitucionalista, São Paulo perdeu, obviamente, mas para os paulistas eles acham que eles venceram. Por quê? Porque eles acabaram, o Vargas depois acabou convocando a Assembleia Constituinte, que aprovou a Constituição de 1934. Então, e que previa, a Assembleia Constituinte previa inclusive que o Vargas assumiria o poder até 1938. Acontece que em 1937 o Vargas dá um golpe e aí transforma o Brasil numa ditadura, que foi chamada de Estado Novo. E a ditadura varguista vai durar de 1937 a 1945. E foi tão cruel quanto a ditadura militar de 64. Perseguir as oposições e tudo com medo de... A justificativa para o Estado Novo, para a ditadura de Vargas, era o comunismo. Temos que acabar com o comunismo está acabando com as nossas famílias e a gente precisa dar uma direção. Coincidiu que durante o governo de Vargas também aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Havia muitos elementos presentes no governo Vargas que eram simpáticos ao nazismo. Havia muitos políticos brasileiros com descendência italiana, descendência alemã, mas outros nem com descendência alemã nem italiana, que eram simpáticos ao fascismo de uma forma geral, mas ao nazismo, e inclusive aderiram a algumas ideias. Nós tivemos o nosso fascismo brasileiro, que era o integralismo, então muitos membros eram próximos ao integralismo. Depois a coisa fica meio difusa, a coisa fica muito complicada. Eu também vou falar do levante integralista depois que acontece. Os integralistas acabam chamando Vargas de traidor da causa, enfim. Mas se a princípio o Vargas ou o governo Vargas era simpático ao nazismo, fascismo, depois das pressões norte-americanas, o Vargas acaba entrando na guerra, mandando tropas, mandando lá os pracinhas, 30 mil homens, para a Segunda Guerra Mundial, para lutar ao lado dos aliados contra o eixo, as potências do eixo, contra o nazismo e o fascismo. E os soldados brasileiros não fizeram feio não, atuaram lá, a Força Expedicionária Brasileira atuou de forma bastante interessante, ajudaram lá na retomada da cidade chamada Monte Castelo, que estava dominada pelos alemães, e aí os brasileiros contribuíram eram bem destemidos, não tinham preparo quase nenhum, mas eram bem destemidos. Então, enfim, tem pracinha, eles eram chamados de pracinhas, tem pracinha viva até hoje aí, tá? Se você chafurdar aí, vocês vão encontrar. Bem, com o fim da Segunda Guerra Mundial, acontece também o fim do governo Vargas, do primeiro Vargas, do primeiro governo Vargas. E aí, o Vargas, na verdade, ele renuncia, há uma forte pressão, ele acaba renunciando, porque a existência de um sistema ditatorial era incompatível com os ventos de liberdade, os ventos progressistas que se instalaram no mundo inteiro após a Segunda Guerra Mundial, porque perceberam que as ditaduras eram muito ruins. Então Vargas acabou ficando sem jeito. Gente, foi mal aí, eu vou vazar, vou embora. E aí assume o presidente Ioiô. O Dutra, tem uns presidentes no Brasil que eles não vão feder nem cheirar. O Dutra é um exemplo disso. Mas acontece coisa importante no governo Dutra. Por exemplo, ele esgota as reservas cambiais. Ele gasta todo o dinheiro que o Brasil tinha e não tinha, abrindo no mercado brasileiro a importação de produtos, importação de supérfluo. O que o Dutra queria com isso? Ele queria estimular o consumo da população brasileira e movimentar a economia. Então ele abriu as portas do mercado brasileiro para trazer supérfluos, dentre eles o ioiô, o bambolê. E aí trouxeram esses produtos para cá. No final das contas, as reservas cambiais foram gastas todas, o consumo não melhorou, a galera não tinha dinheiro para comprar as coisas, enfim. Mas ele também fez uma Constituição, uma nova Constituição. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Em 1937, o Vargas faz outra Constituição. Tem uma em 34, uma em 37, agora uma nova em 46. Mas tem depois, no finalzinho dessa apresentação aqui, tem lá, eu faço um histórico também das constituições republicanas. Bem, e aí no final das contas, o Dutra acaba saindo no inicinho lá de 51, quando volta o Vargas. O Vargas volta eleito no braço do povo,
bota o retrato do velhinho de volta, o velhinho voltou para redimir. E o Vargas, nesse segundo governo, só vai administrar treta, só treta o tempo todo. É impressionante como é que ele só administra treta. Bem, o que acontece com o Vargas? Ele vai investir numa ideologia que é trabalhismo e a outra que é o nacionalismo para a valorização do produto nacional. E cria a Petrobras em 1953 para que o Brasil, o objetivo é que o Brasil se tornasse autossuficiente na produção, na extração e produção de petróleo. Que o petróleo, né, a principal matéria-prima aí dos combustíveis fósseis, né? Bem, para carro, né? Bem, o Vargas, mas vai sofrer muita pressão. Quando ele sobe ao poder, a primeira coisa que ele faz é aumentar o salário mínimo em 100%. Obviamente que ele tinha uma intenção de trazer a população para o lado dele. E essa medida de muito impacto popular é a chamada de medida populista, e o Vargas é populista. O Vargas é o primeiro grande presidente populista, uma figura que aparece muito para o povo. Ele fala muito do povo, o povo, o povo. Nós temos vários exemplos de presidentes populistas ao longo da história do Brasil, tanto à esquerda quanto à direita, né? Mais à direita, enfim. Mas aí o Vargas ele acaba ficando até 54, quando em 24 de agosto de 1954, por causa de problemas seríssimos, a gente vai detalhar essa história depois, ele acaba cometendo suicídio. E o suicídio de Vargas acaba ajudando bastante o Brasil em que medida? Edmar, você está falando que o suicídio de uma pessoa ajudou o Brasil? Calma, é o seguinte, havia já um plano muito... estava amadurecendo um plano para dar um golpe militar. Os militares estavam percebendo que o Vargas só estava atrapalhando. Tem um episódio muito emblemático nesse sentido, porque uma pessoa é assassinada, aí a culpa cai sobre o Vargas, e, enfim, o negócio vira um furdunço danado, e aí o Vargas acaba encontrando essa solução no suicídio. E aí a população fica comovida. A população vai para as ruas e fala assim, seus militares canalhas, vocês assassinaram o Vargas, o pai do povo. E aí os militares ficam sem graça e não, peraí, a gente não pode ainda dar o golpe militar, não. E aí acontece uma confusão que vocês não fazem ideia. Eu nem vou entrar nesses detalhes não, mas o Café Filho, ele é o vice do Vargas, ele fica ali no poder, mas aí tem vários problemas. Ele adoece, ele não governa direito, não toma nenhuma medida, é um outro presidente que não fedeu nem cheirou. Teve mais problema do que solução, né? E aí depois, no final das contas, há uma eleição, há um golpe que impede um outro golpe, na verdade, e aí para que o Juscelino Kubitschek tomasse posse, porque o Café Filho acaba tendo um problema no finalzinho do governo dele lá, e aí os militares quase assumiram o poder, e aí um outro militar, que é o general Henrique Teixeira Lott, acaba dando um golpe para garantir a posse do Juscelino Kubitschek, que era também populista, né? O Juscelino Kubitschek é aquele bom vivan, que foi prefeito de Belo Horizonte, foi médico da Polícia Militar, foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas, e aí se tornou presidente. O seu lema era 50 anos em 5, e queria fazer o Brasil se desenvolver como nunca antes na história desse país. O seu grande legado é a construção de Brasília, o investimento na atividade industrial, principalmente automobilística, e ele acaba, enfim, cumprindo o seu mandato, que é raro no Brasil, e, enfim, ele cumpre aos trancos e barrancos. Ele tinha uma alta popularidade, embora a situação econômica e social do país estivesse bem ruim. Aí vem, depois do Juscelino Kubitschek, o JK, vem o Jânio Quadros, que é uma figura. O cara assumiu no início de 61 e vai ficar só até ali no finalzinho de agosto de 61 também. Ele vai ficar pouquíssimo tempo no poder, é um cara que sobe o poder, era populista também, fazia umas coisas estranhíssimas, do tipo colocar um paletó velho, roto, e colocava farelo de pão nos ombros para a população perceber, ou olhar e ver que ele tinha caspa, para ele ter uma visão mais popular. Então ele fazia umas coisas muito fora assim, daquilo que se esperava de um presidente,
porque ele queria parecer com o povo, estar com o povo, parecer com o povo. E quando ele renuncia, na verdade é um projeto que porque ele acreditava que o povo iria para a rua para reivindicar a sua permanência. Aí quando ele renuncia ao povo, beleza, de boa, você quer renunciar, pô, já é então. E aí ele acaba renunciando e aí vai para casa dele, enfim. E aí sobe o João Goulart, aí que é o problema. O João Goulart, ele era da velha escola varguista, tinha uma relação com Vargas já de muito tempo, era trabalhista. E do ponto de vista dos militares, o João Goulart era uma figura de esquerda. E ele estava viajando no exterior, ele estava lá na China, cara. E aí os militares falaram, cara, esse cara é comunista, a gente vai deixar ele assumir não. E o João Goulart é impedido de assumir. E aí eles vão ter que fazer uma negociata. O Leonel Brizola, que é uma figura emblemática da política brasileira de 50, na segunda metade do século XX. O Brizola intervém, ameaça uma guerra civil no Brasil, até que no final das contas o João Goulart ele assume, mas num sistema parlamentarista presidencialista. Ou seja, quem mandava de fato no poder no Brasil nesse momento era o primeiro-ministro. E o João Goulart, ele tinha um poder simbólico quase, né? Bem, no final das contas, o que acontece? Em 1963, há uma consulta popular e aí acaba que a população volta ao retorno do presidencialismo e aí o João Goulart assume de vez com o poder de fato e efetivo. E o João Goulart vai ficar pouco tempo no poder, porque aí no finalzinho de março de 64 acontece o golpe militar e aí nós temos a instauração da ditadura militar que vai durar de 1964 a 1985. Bem, os piores governos, os governos mais cruéis da ditadura militar foram do Costa e Silva e do Médici. O Castelo Branco era um sujeito que inicialmente ele prometeu, quando tomou o poder, dizendo que ia ser um governo provisório, que eles iam só colocar ordem no país e que tudo iria ser resolvido. Mas aí acabou que a linha dura do exército, que era a minoria barulhenta, bem barulhenta, acabou assumindo o governo e o negócio só foi demorando, demorou 21 anos no final das contas. E deliberadamente o Estado brasileiro agia de forma muito repressiva contra a sua população. O Estado de Direito foi abolido, principalmente com a AI-5, porque você não tinha garantia constitucional nenhuma mais, e aí no final das contas a população estava bem reprimida. E eles acabam abolindo, inclusive, aboliram a Constituição de 46, e aí aprovaram uma outra Constituição lá, e todas as coisas, todas as instituições funcionavam de fachada. Havia censura prévia, você poderia ser denunciado por perversão, subversão, não é perversão não, subversão, e aí muitas vezes você era torturado. A tortura se tornou uma prática de governo, né, para extrair a verdade das pessoas, porque tinha que eliminar o perigo vermelho, né, do país, o perigo comunista do país. A justificativa era que um golpe comunista estava em curso e aí os militares tiveram que assumir para impedir que isso acontecesse. Obviamente que isso não é verdade, não tem fundamento histórico isso, foi apenas uma bravata mesmo dos militares para justificar e se valendo também, inclusive, de um sentimento anticomunista que é bem presente na cultura brasileira, cultura política brasileira, né? Bem, e aí o Geisel, depois do Médici, o Médici foi o pior de todos, mas aí o Geisel, depois que assumiu o Médici fez tanta coisa ruim contra a população que assim, a situação ficou quase impraticável. Aí alguém pergunta assim, não, peraí, Edmar, mas foi no governo do Médici que houve um crescimento econômico chamado Milagre Brasileiro, e que o Brasil cresceu em média 10% ao ano. De fato, é exatamente isso. Mas esse crescimento econômico ele se deu basicamente mas ele se deu à base de empréstimos estrangeiros e investimentos em obras públicas faraônicas. E acabou concentrando riqueza, porque as grandes empreiteiras que depois acabaram se envolvendo em esquemas de corrupção
já estava envolvida na época da ditadura militar, mas aí depois que se envolveram em esquemas de corrupção, que ficou conhecido para o Brasil inteiro nos governos dos anos 2000, a riqueza é concentrada na mão dessas grandes empreiteiras e a população fica ali olhando para ver o que vai acontecer. Em termos sociais, os índices sociais são muito ruins na época da ditadura militar. E aí, como não houve um investimento na estrutura produtiva, por exemplo, após esse desenvolvimento espetacular, o Brasil começa a crescer cada vez menos, até que em 1980 vai entrar numa recessão terrível, uma recessão muito ruim. A população, de uma forma geral, já tinha uma vida muito difícil e a década de 80, que é a chamada década perdida, pior ainda mais. Bem, a gente acreditava até bem pouco tempo que o Geisel era muito mais moderado, que o Geisel era um cara muito mais articulado, um cara muito mais democrático, né? Mas documentos recentes da CIA revelaram que o Geisel também sabia das torturas, das práticas de tortura, e também dava aval. E ele só dizia, não mata, mas pode fazer à vontade aí. Bem, aí no final das contas ele fica até 79, aí depois vem o João Batista Figueiredo, que teoricamente também era de uma escola mais moderada, e vai ficar até 85. Então são esses 5 presidentes aí. Tem uma junta ali num determinado momento que depois eu vou explicar mais detalhadamente também, tá bom? Bem, e aí depois da ditadura militar, nós temos a chamada Nova República. Bem, o primeiro presidente após a ditadura militar foi o Tancredo Neves, que não está aqui nessa foto. O Tancredo Neves foi eleito pelo colégio eleitoral, não foi eleito pelo povo, foi eleito por deputados federais, né? E aí esses deputados elegeram o Tancredo Neves, que estava disputando a eleição contra o Paulo Maluf, que está vivo até hoje. Mas aí acabou que o Tancredo Neves morreu antes de assumir, antes de tomar posse, e quem governará de fato será o nosso José Sarney, que deve ter bem idoso. O Sarney, ele já está há muito tempo na história do Brasil, impressionante. Mas o Sarney, ele governou o Brasil ali de 1985 a 1990, até 1990. Em 1989 tem uma eleição, quem vence a eleição é o Collor contra o Lula, e aí o Collor fica no poder de 1990 a 1992, quando ele sofre impeachment. Na verdade, ele sofreu impeachment, mas ele renunciou antes. E aí acaba que os direitos políticos dele não foram cassados, enfim, mas ele acabou ficando ali um tempo no limbo e a galera se esqueceu um pouco dele. E aí depois do Collor, quem assume é o vice dele, que é o Itamar Franco, que vai ficar ali de 92 a 94. Por que ele não está aqui? Porque quando essa foto foi tirada, o Itamar já tinha morrido. O Itamar já era bastante idoso quando ele foi presidente do Brasil. E foi no governo Itamar que foi implementado o Plano Real, que existe até hoje, né? É o plano econômico, eu tenho que checar essa informação direito, mas o plano econômico mais longevo que a gente tem, né? Que mais duradouro, enfim, e é bem sucedido, porque mantém, de certa forma, a inflação a níveis baixos, enfim, a moeda ela já tem aí, nem sei quantos anos, 26 anos, né? É bastante interessante, aí está funcionando. Bem, depois do Itamar Franco, vem o Fernando Henrique Cardoso, que vai ficar de 94 a 2002. Ele ficou conhecido pelas políticas neoliberais de privatização de empresas estatais, consolidou o Plano Real, então ele tem um legado positivo, principalmente na perspectiva liberal. E aí depois do Fernando Henrique Cardoso vem o Lula que havia disputado 4 eleições, ele foi vitorioso na 5ª eleição, ele disputou de 89, 94, não, ele disputou 3, perdeu 3 e ganhou a 4ª, contra o José Serra, se não estiver enganado. E aí ele assumiu o poder em 2003, no início de 2003, e vai ficar até 2010. O governo Lula é tido como um dos governos mais progressistas, com mais investimentos no campo social. E aí a alta popularidade do Lula foi utilizada para eleger a primeira presidente da República.
que foi a Dilma, que era do mesmo partido político dele, e aí a popularidade do Lula acabou alavancando a candidatura da Dilma, que foi eleita em 1910, e aí cumpriu seu primeiro mandato. Já havia muitas críticas ao governo dela, e o segundo mandato dela ela acabou sofrendo também um processo de impeachment, e aí de fato ela sofreu um processo de impeachment em 2016. E aí quem subiu ao poder depois do impeachment da Dilma foi o Temer, que cumpriu o restante do mandato. O Temer sofreu acusações de corrupção, e depois que ele saiu, inclusive, da presidência, ele foi preso, e os processos do Temer estão rolando até hoje. E o Temer deu uma reviravolta assim, nas políticas econômicas e sociais que estavam sendo feitas pela Dilma também. E agora nós temos, em 2018, foi eleito o Jair Bolsonaro, que era um deputado federal, que ficou 7 mandatos como deputado federal, e agora está no seu segundo ano como presidente da República. Tá bom? Moçada, então... agora que eu falei dos presidentes de uma forma geral, deixa eu falar agora que esse é o Temer, gente. É o Temer. O Temer, se parece com esse moço aqui. Vamos lá. Rapidinho aqui um apanhado sobre as constituições da República. Bem, as constituições elas podem ser promulgadas, ou seja, elas são elaboradas, votadas, discutidas, as leis são discutidas e depois aprovadas de forma democrática. Então, quando esse processo, esse ritual todo é cumprido, a gente chama isso de promulgada. Então, ela é promulgada porque ela foi feita democraticamente. Se ela não passou por esse trâmite todo, então ela é outorgada. Então, nós temos, então, no histórico da nossa República, constituições que foram promulgadas e constituições que foram outorgadas. Tá bom? A primeira da República não foi a nossa primeira Constituição. Nós tivemos uma Constituição lá na época do Império, mas a primeira Constituição republicana foi de 1891, e esse aqui é o facsimile aqui da capa dela, né? Bonitinha. E o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil com Z. Em 1934 tem uma nova Constituição que é também promulgada, que foi votada, discutida, tarará, tarará, tarará. Beleza? E aí em 37 tem uma outorgada. Essa Constituição foi inspirada nas leis fascistas da Polônia, por isso que ela chama de polaca, cara. Olha só, nós tivemos uma Constituição fascista. E aí ela durou até o finalzinho ali do governo do Vargas, de 45, tanto é que em 46 é aprovada uma nova Constituição, que era uma Constituição com características liberais, até bem interessantes assim para a época. Ela é bem avançada, mas acabou que ela também foi revogada, também ela foi anulada na época do governo militar. E aí feito uma Constituição em 67, que ela é promulgada, mas assim, ela foi promulgada, o Congresso tinha sido fechado, então os deputados que estavam lá eram todos chegados. Então eles aprovaram leis que, na verdade, eram todas alinhadas à ideologia do governo militar, né? Bem, e essa Constituição, então, ela valeu ali até o final da ditadura, até que aí depois da ditadura faça uma nova Constituição, que é chamada Constituição Cidadã, porque ela incluía muitos aspectos, muitas camadas sociais, muitos grupos que não eram contemplados nas constituições anteriores. E é a Constituição que está valendo até hoje, né? Fala-se em reforma constitucional atualmente, mas eu acho muito improvável que de fato vá ocorrer, a menos que se instaure uma instabilidade política terrível no Brasil, e aí a gente tem que aprovar uma nova Constituição. Tá bom? Então foram essas as constituições republicanas, e a que está valendo até hoje é a de 88, cheia de emendas constitucionais, cheia de emendas, e é muito importante que vocês conheçam as leis que regem o país, porque quem não conhece as suas leis não consegue obedecê-las. Tá bom? Moçada, um grande abraço para vocês. Com isso a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês estejam todos bem. Fiquem saudáveis, fiquem tranquilos e contem comigo para o que der e vier. Um grande abraço e até a próxima!